Olá, seja bem-vindo à apresentação do nosso projeto Integrador 5 da Univesp. Hoje nós vamos apresentar o OpenLock, um sistema integrado de controle de acesso, iluminação e câmeras de condomínio. O nosso orientador é o Alfredo Luciano. Os membros são André, o Armando, Fábio Alves, Otávio Henrique, Ricardo da Silva, Tiago Prado e Vinícius Rosa. Só explicando um pouco do contexto do problema em si, nós escolhemos o condomínio Maria Laura para a aplicação do nosso projeto, já que era um lugar complexo com muitas oportunidades durante as visitas. A gente identificou que o condomínio tinha muitos problemas que eram problemas simples, mas que geravam um grande impacto no condomínio e no convívio das pessoas de lá. Muitos moradores deixavam as roupas na máquina coletiva, esquecia a roupa lá, não recolhia o dejeto dos animais, e tinha muita insegurança que ficava no prédio. Ainda mais que a maior parte da população é uma população mais idosa, e aí tinha muita dificuldade com a questão tecnológica, com o monitoramento que antes só era permitido para o porteiro em si ou para o síndico. Aí se tornou mais acessível para todas as pessoas de lá. O objetivo do nosso projeto seria uma tecnologia que fosse feita para pessoas reais. Nossa plataforma, o intuito dela seria simplificar essas questões do dia a dia, resolvendo pequenos atritos da convivência dentro do condomínio, tornando também o ambiente mais seguro. A gente utilizou um sistema web e mobile para controle de acesso do monitoramento via IoT. Já tinha as câmeras, a gente só fez a integração desse software, o cadastro de visitante, as notificações automáticas para quando tivesse dejeto de animais, essa parte ela é feita via algoritmo de IA, e a usabilidade adaptada para idosos, como o botão de alto contraste, a lupa, o tradutor por voz. A escolha da nossa tecnologia ela foi guiada pela a questão da eficiência, a segurança, a compatibilidade com os dispositivos de baixo custo, já que a maioria da população do condomínio são pessoas idosas. A gente tinha que fazer algo que rodasse em um smartphone mais simples. O Python com o Flask ele permitiu criar uma API mais leve, mais segura, que dava para fazer essa conexão do aplicativo de banco de dados e a câmera em tempo real. O PostgreSQL ele foi utilizado para o armazenamento dos registros de segurança, usando uma criptografia AES 256. Já o protocolo MQTT ele garantiu uma comunicação contínua e rápida entre os dispositivos IoT essenciais para esse nosso projeto, onde ele pode ajudar na comunicação, ele ajuda na comunicação entre as máquinas de lavar smart, as câmeras e o aplicativo. Aqui a gente tem só um pequeno resumo, né, de onde foi utilizado cada coisa no nosso front-end, que é o HTML para páginas, o CSS, JavaScript, o nosso back-end, que foi o Python com o Flask, o nosso banco de dados, o sistema de criptografia que a gente utilizou, o sistema de autenticação e auditorias, que aí já é questão de logs. Quanto à nossa metodologia de desenvolvimento, nós decidimos seguir pelo Design Thinking, começando pela escuta ativa dos moradores, onde
a gente criou o protótipo e foi ajustando ele conforme as 31 entrevistas que nós fizemos entre os moradores. Foram 3 protótipos, um em nosso projeto anterior e outros 2 nesse projeto agora. E realizamos também diversos tipos de testes até chegar nesse aplicativo final. Lembrando que todos esses testes, nós realizamos eles e deixamos sempre um intervalo entre os testes para que pudesse ter um respaldo um pouco melhor. A acessibilidade foi o coração do projeto, já que 68% dos moradores eles são idosos ou são familiares desses idosos. O aplicativo ele tem uma função de modo de alto contraste, botões um pouco maiores, comando de voz e tem um tutorial bem interativo, deixando tudo mais simples e mais fácil possível para que os usuários consigam utilizá-lo. Bastava clicar na opção de câmera que ele já subia o menu de câmera e lá era possível selecionar qual câmera. O desenvolvimento do aplicativo OpenLock ele foi fundamental para aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante a nossa graduação. Trabalhamos com a programação em Python, a integração integração com os dispositivos IoT e a construção de interfaces web e mobile. A segurança da informação, banco de dados, testes reais, todas essas situações elas conseguiram trazer uma boa prática para muito das coisas que nós viemos aprendendo durante todo o curso na Univesp. Creio eu que o maior impacto foi um impacto mais humano, onde antes esses moradores eles tinham que ficar pedindo autorização de síndico, perguntando para porteiro ou se locomovendo somente para questões banais como saber se uma máquina estava desocupada ou não, para poder descer com a sua roupa, e também ajudou bastante eles na questão da fiscalização, já que alguns moradores às vezes por questão do acaso mesmo deixava fezes dos animais nas áreas públicas, e isso acabava atrapalhando também outras pessoas que às vezes precisavam se locomover com cadeira de roda ou com carrinho, e aí ficava um pouco complicada aquela situação de fezes nas rodas. Aí, graças a ter esse monitoramento, já existe uma forma agora de eles conseguirem se policiar um pouco melhor. O nosso projeto ele foi apoiado por várias referências, incluindo os padrões acadêmicos e os princípios de engenharia de software e de metodologia do design thinking, garantindo um processo de desenvolvimento robusto e bem informado. Nossos agradecimentos à Univesp, ao professor Alfredo, que nos ajudou durante todas as etapas e foi passando feedbacks durante cada etapa. E principalmente aos moradores do condomínio por compartilharem parte da sua história e permitir que o nosso time pudesse entrar e ajudá-los da melhor forma que nós conseguimos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.